Shalom a todos. Vamos começar aqui a fazer uma reunião sobre Gênesis 1, sobre a Paraxá de Gênesis. A Paraxá cujo nome é Bereshit, significa Gênesis, no princípio. Ele vai tratar de Gênesis 1 até o 3. Vamos dividir esse vídeo em três vídeos. Gênesis 1 será um vídeo, Gênesis 2 será outro vídeo, Gênesis 3 será outro vídeo. Só que tudo será na mesma reunião. Só que em 3 vídeos diferentes, vai ser com esses cortes. Aqui estamos presentes algumas pessoas previamente convidados, né? Convidados previamente selecionados para trazer reunião, né? E são pessoas que já estudaram e a gente está aqui só para apenas comentar sobre essa belíssima Paraxá de Gênesis, que tem muita coisa interessante, né? Tá aí a irmã Cris, Lucy, Jorge, Luigi e eu. Então, sem mais nem menos, vamos começar a Paraxá. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, pode falar, pode abrir o microfone e falar. Sempre que achar um comentário interessante a falar, não precisa estar certo, é só um comentário, é só uma congregação mesmo, uma reunião para comentar sobre Gênesis de 1 a 3. E vamos ler completamente esses 3 capítulos maravilhosos. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Amém, irmão Ítalo. Eu só queria acrescentar o que é Paraxá para aqueles que não entendem os termos, né? A Paraxá seria uma porção da Bíblia, porque a Bíblia, como ela é estudada desde os tempos de Jesus, desde antes do tempo de Jesus, mais especificamente foi Esdras que montou esse modo de estudo, ela é estudada em porções. Então, Paraxá nada mais seria que uma das 54 porções que a palavra de Deus foi dividida para a gente estudar e absorver ela ao longo do ano. Perfeito, Luigi. E essas paraxás, elas são tão perfeitas, essa forma de estudo que o profeta Esdras criou, que até hoje ninguém mudou. Desde o povo eleito, lá da época até os dias de hoje, ninguém quis mudar. Por quê? Porque é ótimo, tá perfeito esse modo de estudo. São 54 paraxás, cada semana uma paraxá, e assim completa o ano, reseta, e todo mundo estuda todas as mesmas coisas desde o início. Então, eles estão todas as semanas, eles estudam uma paraxá por vez. E essa é a primeira paraxá do ano, que se chama Paraxá Bereshit, não é à toa que começa no primeiro capítulo de Gênesis. Então vamos dar início aqui. Complementando, já que outras pessoas vão ver, complementando aí o que os meninos falaram, uma porção, ela é feita com um pouco da Torá, né, que são os 5 primeiros livros, um pouco também de passagens dos profetas, e também um pouco de passagens que são os escritos nazarenos, que são os livros do Novo Testamento. Então, para as pessoas irem se acostumando com esses termos. Então, cada porção, ela toda semana, cada porção, ela tem... as pessoas que estão estudando recebem uma lista de passagens bíblicas, onde vai ter um pouco de passagens da Torá, um pouco dos profetas e um pouco dos escritos nazarenos, que é a Nova Aliança. E aí a gente já, durante a semana, já lê essas passagens, e todo Shabat, os irmãos se reúnem em vários lugares do mundo, e todos estudam a mesma coisa, só que o Eterno distribui uma graça para cada um. Então, só para complementar a explicação para quem está chegando, para quem vai ver esse vídeo. Perfeito. É isso aí mesmo, irmã Cris. Então, só mais uma coisinha, que é bom a gente estar complementando, é interessante, né? Que eu estava observando que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em ter uma revista ou um livro para acompanhar o estudo da Bíblia, e a gente vai dessa forma aqui mostrar que não é necessário isso, né? Que não há nenhum mal em alguém pegar um livro de consulta, um livro, né, de estudo, uma revista de escola bíblica, né, como geralmente muitas igrejas usam, mas a gente pegando o texto original, né, pegando a leitura original e acompanhando com a Bíblia que a gente tem traduzida no nosso idioma, a gente consegue sim fazer um estudo muito aprofundado, sem misturas, sem opiniões e sem achismos, né, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, as pessoas darem opinião de particular interpretação das escrituras. E isso é o que tem causado grandes males e grandes problemas na vida espiritual de muitas pessoas, né? Se a gente pegar a própria Bíblia e permitir que ela mesma explique para a gente as coisas,
a gente vai evitar muitos problemas como está acontecendo hoje no sistema religioso de um modo geral, né? Várias denominações, igrejas que interpretam às vezes as coisas de forma distorcida. É isso aí. Perfeito, perfeito. É isso aí. Mesmo que a gente não consiga entender, até porque as escrituras não são fáceis, digamos que a gente não consiga entender, a gente entende, né, não sei, por sábios que estudam, né, a gente pega, não sei, alguns concordam de um jeito, outros interpretam de outro, então a gente pega o que é difícil e começa a sintetizar as instruções do que eles passam e diz, ó, será que isso aqui vai faz sentido? Será que é melhor ver da forma simples? Então é bom trazer também outras vertentes, né? Não que seja interpretações, mas que possam acrescentar de alguma forma, né? Mas de fato a gente deve sempre evitar as interpretações. Isso aí é perfeito, perfeito. E as paraxás elas não têm inicialmente a Brit Hadashah, né? A nova aliança, mas que a gente já é impossível a gente não mencionar elas, já que a nova aliança tem base na primeira. Então as porções, como elas foram feitas há 2.400 anos atrás, então elas têm apenas a Torá e o Tanar, como disse a irmã Cristiane. Então vamos ao início aqui. No princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Né? Em hebraico fica Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Aqui tem uma palavra interessante, que é essa daqui, shamayim, que é quando ele diz que criou os céus. Ha-shamayim, né? Essa palavra, essa preposição ha, aqui, esse het, ele é uma preposição, um artigo definido que significa a, o, as, os, das, dos. Que é um artigo definido, ou seja, os céus. Ele já está definindo, ele criou, bará, esse verbo barar, né, criar. Só quem consegue executar essa função é o próprio Eterno. O homem não cria, ele só transforma. Então, bará é um verbo, né? Bará, Bereshit bara Elohim, essa palavra aqui, ó, bará. Só quem pode fazer essa ação aqui é o próprio Eterno, né? Apesar da nossa cultura ter que a gente, eu vou lá criar alguma coisa, mas não. Só quem faz essa função de bará é o próprio Eterno, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então, essa palavra aqui, shamayim, é muito interessante. Ela representa essa palavra céus aqui. Deixa eu colocar ela em verde aqui, tá? Essa palavra céus aqui ela é traduzida como shamayim. E por que essa palavra é interessante? Porque se a gente tirar esse shin aqui, fica só a palavra maim. Essa palavra maim significa águas. A palavra água no singular, no hebraico, não existe. Você não vai conseguir. Ninguém fala no hebraico, eu vou ali tomar água. Não, só fala, eu vou ali tomar águas. Então, a palavra água em hebraico é só águas, é no plural. Então, por isso que fica maim. Quando termina com esse im, no hebraico geralmente é plural. Tanto im como ot. Então, shamayim, ele vira céus. E essa palavra shim, ela significa um local, que é lá, shá, lá. Ou seja, as águas de lá. Vocês vão entender por que a palavra céu significa as águas de lá. Shá, né? Ha é de, né? O artigo definido, de lá, maim, águas. As águas de lá. Shamayim. Essa é uma parte muito interessante. Esse versículo 1, ele não necessariamente ele está no princípio. Esse aqui não está no aqui começou primeiro no versículo 1 e depois passou para o versículo 2. Não, essa parte aqui, ela é apenas um título. Você vai colocar um título em alguma coisa, você coloca o que aconteceu. Né? Só que os céus só foram criados depois. E a terra também foi criada depois. É tanto que a terra aqui estava sem forma e vazia. Então não tinha nada, era só abismo. Mas existia. Ela estava sem forma e vazia. E o céu só foi criado depois. Então aqui não está numa sequência. Então, no princípio, o Eterno criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Ou seja, a terra existia. Então isso aí a gente já entendia, a terra existia. Mas ela estava o quê? Sem forma e vazia.
A escuridão cobria o mar. Opa, então a gente já entendia que tinha escuridão, tinha mar e tinha terra. Então já tinha 3 coisas que já existiam no crepúsculo antes da própria criação, que envolvia toda a terra. E o Espírito do próprio Eterno, a palavra que é Espírito, né? Essa palavra Espírito é uma coisa que meio que não existe, né? Mas é uma forma que a gente traduz da forma grega, mas essa palavra Espírito não é a melhor tradução, mas é o Ruach, que é, deixa eu pegar aqui, Ruach, Veruach Adonai, o Espírito do Eterno, porque essa palavra Espírito já dá uma ideia de meio que do grego, né? Essa palavra Espírito da questão imortalidade da alma, mas essa palavra Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, né? O vento, é o mover do Eterno, ou seja, essa palavra em hebraico dá uma ideia de vento, sopro, algo que você não consegue ver, mas ela existe. Um espírito de ira, um mover de ira. Quando alguém se ira contra uma pessoa, eu não gosto dessa, essa pessoa começa a ficar com muita raiva, ela está com um mover de ira. Então, do mesmo jeito, nós temos um mover dentro da gente, assim como o Eterno também tem um mover dele. E esse mover dele estava rodeando as faces do mar, pois não existia nada, só existia terra sem forma e vazia, e tinha o quê? Escuridão e o mar. Então a água já existia antes de tudo, já existia no princípio. Antes de ele haver criado tudo, só existia o quê? Água, escuridão e a terra sem nada, vazia. E o Espírito do próprio Eterno se movia sobre as faces das águas. E o Eterno disse o quê? Haja luz, e houve luz. E houve luz. E viu o Eterno que a luz era tov, era boa. Tov. E separou a luz das trevas. Nós vemos aqui que ele está separando algo diferente uma da outra. Uma coisa é a luz, outra coisa é as trevas. São coisas diferentes. Então ele separou a luz e as trevas. E isso é tov, isso é bom. Isso é ótimo. Por quê? Porque são coisas diferentes. Tudo aquilo que é diferente e você separa é ótimo. Então, esse foi o primeiro dia. Chamou o Eterno a luz dia. Aqui você vê a Yom, o dia. A luz ele chamou de Yom, dia, né? E as trevas, as partes escuras, né? Que ele fez a separação da luz e das trevas e viu que isso era bom, né? E chamou as trevas de quê? As trevas ele chamou de Laila. As trevas chamou de noite. Em hebraico aqui encontramos a palavra Laila, noite. E houve então a Erev, essa palavra aqui, Erev e Boker. Aqui a palavra Boker, o primeiro dia. Ou seja, o primeiro dia houve a separação das trevas e da parte clara. Então, essa parte que começou, ele começou aonde? Ele começou no crepúsculo, depois ele viu que eram as trevas, ou seja, estava as trevas, ou seja, a noite, e depois fez luz. Então passou a parte escura, o dia começou com a parte escura, aqui já está dizendo tudo, ó. Aqui, havia o quê? Escuridão, trevas, havia escuridão. E houve luz. Você vê que o dia começou por onde? Pela luz ou pelas trevas? O dia começou pelas trevas. Não começou pela luz. O dia começou pelas trevas. E houve luz quando ele disse, haja luz. E houve luz. E viu o Eterno que a luz era boa e separou a luz das trevas. E isso era bom, porque ele separou duas coisas distintas. Se fosse duas coisas iguais, talvez não fosse boa. Chamou o Eterno a luz dia, e as trevas chamou Laila. Yon, Laila, e houve então a Erev e a Boker, a tarde e a manhã. A tarde aqui, em hebraico, é Erev. Só que esse termo Erev, ele significa a parte escura, que é alguns tradutores colocam noite. Eu acho que é mais correto, porque tem que explicar o calendário hebraico. O calendário hebraico é basicamente assim. A tarde, ela é de um crepúsculo ao outro crepúsculo da parte escura. Então, das 5 horas da tarde até as 5 horas da manhã é Erev. E a parte totalmente escura, quando está totalmente escura, é Laila. A gente, na nossa cultura grego-romana, no calendário do Gregório, nós entendemos que a parte da tarde
ela seria das 12 horas da tarde até as 6, só que isso não é bíblico. Essa parte aí é simplesmente na nossa cultura. A gente não, no calendário hebreu, isso não existe. Então isso é algo que trouxe de Roma. Esse calendário é um calendário romano. Então isso acaba criando muita confusão nos leitores que leem em português, que alguns entendem que é para guardar o Shabat só a parte clara, mas isso aí não tem base nenhuma. Alguém quer falar alguma coisa? Ítalo, então, sobre essa parte do crepúsculo mesmo, eu não sei se eu entendi direito, porque assim, da forma que você colocou, porque o que eu entendi é o seguinte, que o crepúsculo, ele é uma pequena porção de tempo, porque ele não é nem dia pleno e também ele não é noite. É aquele momento em que o sol já está praticamente se pondo, ainda existe uma luminosidade, quando o sol está se pondo no horizonte, mas também ainda não é noite. Então, o crepúsculo seria esse momento. Eu me lembro que Moré Felipe já falou ainda que existe uma palavra hebraica que, se você digitar no Google, ele vai e associar, ele vai dizer qual é o momento do crepúsculo. Nós falamos assim, que o pôr do sol começa, vamos inventar aqui, começa aí às 5h30, vai chegar às 6h10. Então, são 40 minutos de crepúsculo, digamos. E isso é um detalhe interessante, é como se fosse uma partezinha do dia separada, né? Que também adentra aquela questão que a gente falou, comentou essa semana, sobre o que é citado, né? Sobre as coisas que foram criadas nesse período de crepúsculo. Isso é um comentário à parte, né? A gente não precisa fazer isso como uma verdade plena, mas não deixa de ser interessante. Então, veja se eu entendi certo, Perfeito, irmã Cris. Realmente, o crepúsculo ele é aquela parte daquele feixe de luz que não é dia nem noite, né? É aquela parte laranjada, né? Então não dá para saber se é dia ou é noite só quando realmente não tem nenhum feixe de luz. Aí é realmente a parte Erev. E aí cria a questão dos sábios do Talmud, né? Que o irmão Luiz falou que volta em 1 minuto. Então cria aquele misticismo, né, dos judeus, que eles ficam interpretando ali o que foi que aconteceu ali no crepúsculo, né? E fica uma discussão interessante, né? Tem até aquelas teorias, né, de que dos dez do Talmud, né, dos 10 coisas que foram criadas antes durante o crepúsculo, antes das trevas. Então, vocês estão conseguindo ouvir aí tudo certo? Ou tá meio ruim? Tá tranquilo. Tá tranquilo agora. Pronto, então vou dar continuidade aqui. Só para tirar algum tipo de misticismo, né, que assim, da questão da parte clara, né, tem um versículo que já responde tudo isso, que é Levíticos 23:32. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte. Cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat de descanso. Aqui está falando do Yom HaKippurim. Só que você percebe que aqui está falando exatamente de um dia específico que vai de uma tarde a outra tarde. E ele fala que será um dia. E esse dia ele considera que é de uma tarde até a outra tarde. E ele considera isso como um dia. Se fosse 2 dias, ele falaria, e para vós será 2 dias. Mas ele fala só um e considera que esse um dia é de uma tarde até a outra tarde. Então, é interessantíssimo esse versículo de Levíticos 23:32. Tem gente que faz artigos e artigos completos para mostrar o erro disso, mas só esse versículo aqui já está suficiente. Não precisa fazer um artigo imenso sobre isso. Então, vamos à continuidade aqui. Então, vocês perceberam que a parte clara e a parte escura foi separada, e o Eterno viu que isso era bom, e esse era o primeiro dia. E aconteceu que vai haver agora, né? Vai acontecer agora o segundo dia. Isso agora no versículo 6. A partir daqui já é o segundo dia, tá, pessoal? Depois disso, o Eterno falou:
Vaiomer, né? Depois disse o Eterno, Vaiomer. Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Agora seria bom eu fazer um desenho aqui que é para ilustrar o que aconteceu. Vamos ilustrar aqui o que aconteceu através de um desenho que fica mais claro. Deixa eu colocar aqui a parte preta. Pode ir comentando enquanto isso, se alguém tiver algum comentário. Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui um. Aquela coisa que a própria passagem já deixa bem clara essa questão, né? De que o dia começa pela noite, né? E chamou muita atenção aí já o título, né? Já começa quando diz que o Eterno criou, né, o céu e a terra. E no hebraico a gente vê que céu significa águas, né? Então é o mesmo que dizer que no princípio criou o Eterno águas e a terra, né? Então, assim, até mesmo desse entendimento que nós temos de terra plana, só serve assim como mais uma afirmativa disso daí, né? Então eu consigo imaginar uma imensidão de água, onde dentro tinha terra, né? E ele fez essa separação, mandou água para um lado, uma água para cima, água para baixo, com expansão, e a terra apareceu, né? Eu achei, só de imaginar, porque assim, é praticamente concebível, é fantástico. Né? E aquela passagem e quando fala mesmo que a terra apareceu, eu fico imaginando, assim, a terra seca, né? Então, aquela passagem de Moisés que eu comentei ontem com vocês, pessoal, das pessoas atravessando, e que Moisés deu ordem ali, né? Para abrir o Eterno, foi quem fez aquilo, na verdade. Para mim, serve também como um exemplo de como pode ter sido, se você ver assim, um mar, né? Na verdade, não é bem um mar. E profundo, né? E que com a autoridade aquilo se afastou e eles puderam atravessar. E se eu não me engano, essa passagem também diz que eles atravessaram com terra seca, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. Mas me parece que eu li isso também. Então a gente fica vendo como o Eterno é maravilhoso em tudo que ele faz, né? Ele faz algo aqui e lá na frente você vai encontrar outras passagens que vão se conectar com aquilo ali. Então a cabeça da gente expande, né? E a gente consegue entender. Eu acho isso fantástico. Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar aqui firmamento. Aqui, firmamento. Então, era isso aqui. Não existia só água na terra, né? Houve separação de luz. Aí pronto, essas águas que tinha na terra, quando ela estava sem forma e vazia e apenas escuridão, elas foram separadas aí com águas de cima e águas abaixo, como o Cristiane falou aí no princípio, né? E o que aconteceu aqui, ó? Haja entre as águas um limite, um firmamento. Então, este é a ráquia que ele está citando aqui. A palavra ráquia é essa daqui, tá, pessoal? Essa ráquia aqui, ó. Ret, kuf, yud, ain. Ráquia. Que é exatamente um firmamento. Que é colocado também, né? Acho que tem uma ráquia também, é chamada do kippah, né? Eu não vou conferir ainda essa questão do kippah que os judeus colocam na cabeça, tem a ver com isso também. Esse domo aqui, né? Domo ou firmamento, ráquia. E essa ráquia, ela serve para quê? Para separar as águas que estão acima e as águas que estão abaixo. Por isso, né? Por esse motivo, que até quando teve o dilúvio e as comportas do céu se abriram, saiu água. Por quê? Por que as comportas do céu se abriram e saiu água? Porque tinha água acima do firmamento. Então, se tem água acima do firmamento e você abre a comporta disso, o que vai sair do firmamento? Óbvio que vai sair água. Não tem outra coisa para sair. Se tinha água e a comporta de lá que servia para isso, a ráquia, ela serve exatamente para isso, para comportar essas águas de cima. Se ela abriu, então óbvio que vai descer nada mais além de água. Então desceu exatamente aquilo, água. Então desceu água e aconteceu o dilúvio. Não só as comportas do céu, como também as comportas... Opa, deixa eu pegar uma coisa mais leve aqui. As comportas... Nossa, aqui ficou muito grande.
as comportas da terra também se abriram e tem água abaixo da terra, para quem não sabe, né? Poços, eles também é de lá que também se extrai água, né? Então, saiu águas também no dilúvio, águas das comportas da terra também, né? Saiu água de lá. Então, foi daí que surgiu as águas do dilúvio, as águas primordiais e as águas de baixo também. Então, é disso que está falando. É para isso que serve esse firmamento. Para isso que serve esse firmamento. Exatamente para evitar que essas águas que estão acima, elas desçam para cá. Para que não ocorra um outro dilúvio. Então, é simples assim. Simples assim. Deixa eu tirar o dilúvio aqui que o Eterno prometeu que não vai haver dilúvio. Então não vou fazer dilúvio de novo aqui. Não vou quebrar a aliança, não. Então, dando continuidade aqui. Haja entre as águas um limite, um firmamento, uma ráquia, para separá-las em duas partes. Fez, portanto, o Eterno o firmamento. E o que o firmamento fez? Separou as águas as águas estabelecidas abaixo desse limite, que são as águas de baixo, das que ficaram por cima, ou seja, águas que estavam acima. E assim aconteceu. E se assim aconteceu aqui, não tem no original não, mas considera. E o Eterno ao firmamento deu o nome de quê? Hashamayim. Opa, interessante isso aqui, este adendo aqui. Ele chamou de céus, Hashamayim. Vamos pegar aqui, ó, a mesma palavra que estava lá em Gênesis, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar em branco, que é um detalhe muito interessante, ó. Hashamayim, tá vendo? Ó? Shin, Mem, Yud, Mem, Sufit. Hashamayim. Então, Larakia Hashamayim. Não, desculpe, Shamayim, não tem Rakia, era Larakia Shamayim. Ou seja, Vaikra Adonai Larakia Shamayim. Ou seja, a Rakia, tá vendo aqui a palavra Rakia? Essa palavra aqui, ó. Rakia, ele chamou de quê? De Shamayim. Essa Rakia aqui, ó, ele chamou de quê, ó? Ele chamou de Shamayim. Shamayim é o quê? Águas de lá. Lembra que Maim significa águas? Lembra que Shá pode ser também de lá, ou de lá? Ou seja, as águas de lá, as águas de cima. Então, quando a gente está andando e vê o mar, uma praia, a gente está vendo as águas de baixo. Quando a gente olha para o céu e vê o céu azul, a gente está vendo as águas de lá. O Shamayim, que o Eterno chamou de Shamayim, né? Que é a Ráquia também. A Ráquia, essa parte aqui é a Ráquia. E o mar primordial é o Shamayim. É interessante, Ítalo, que a gente vê em outros estudos que existiu, né, quando o homem começou a explorar essa questão do domo, dessa cúpula, os americanos fizeram uma exploração, né, chamada Operação Fishbowl, né, que é a Operação Aquário, né, entendendo que é como se fosse um aquário mesmo, né, que as águas estão presas dentro de um pedaço de vidro, né, protegido por cima, né, um aquário, né, eles tiveram essa ideia de chamar de Operação Fishbowl, justamente chamando isso de um aquário, porque nós estamos como quem está dentro de um aquário. Exatamente. A gente está tipo como se a gente tivesse eles já considerado que a gente está dentro do aquário, né? Eram as operações militares, né? Incrível como o conhecimento do ser humano ele gosta dessas coisas, né? Então disse Adonai, abre aspas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam sobre o céu, ou seja, que está abaixo, tá, pessoal? Sob o céu é abaixo do céu. Se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Esse assim aconteceu não existe no hebraico, então desconsidera. Então vamos dizer o que aconteceu aqui. Vamos desenhar o que aconteceu, né? Tem a parte seca, só que não dava para ver. Por quê? Porque tinha água em cima. Então o que aconteceu? Essas águas de baixo, elas foram secando. Elas não secaram, tá? Elas foram reunidas, como está aqui no versículo, ó. As águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar. Então essas águas aqui, ó, elas foram reunidas para colar. Elas foram para lá.
O Jorge uma vez falou, rapaz, eu fico impressionado quando estou num avião e observo o mar tem tanta água, bicho, e aquelas águas não invadem de jeito nenhum a terra, né? Então as águas elas foram para cá, ó. Elas foram para cá, formando as praias, que a gente entende como praia. Então as águas foram reunidas, são as águas de baixo, tá, pessoal? As águas de cima continuam do mesmo jeito. Ele não mexeu nessas águas primordiais aqui de cima, tá? E elas foram reunidas num só lugar, formando as praias, a fim de que apareça a parte seca. Então o que aconteceu? Apareceu a parte seca, aqui, ó. Apareceu exatamente a parte seca. É bem lógico isso. Então o desenho ficou meio bagunçado, mas eu espero que ficou claro para algumas pessoas. Então vamos dar prosseguimento aqui. Alguém tem alguma coisa a comentar? Eu quero ler aqui Provérbios, só 3 versículos de Provérbios que falam sobre exatamente isso aqui. Perfeito. Provérbios 8, versículo 27 em diante aqui. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento. Quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. É o Provérbios 8, 27 a 29. Ele fala justamente sobre isso que está em Gênesis aí, né? Que Deus, ele colocou tudo isso em ordem, né? As nuvens, o céu, fixou o abismo, né? As fontes do abismo, e determinou fronteiras, ele limitou o mar, né? Para que ele não passasse mais dali, daquele momento, daquele espaço ali, para que deixasse a parte seca sempre realmente livre, né? Interessante. Exatamente, muito interessante, né? E completou certinho com o que a gente estava vendo mesmo em Gênesis. Muito interessante essa passagem de Provérbios. Se eu não me engano, tem mais de 400 passagens tratando sobre isso. Então é uma coisa muito bem explicada nas Escrituras. Apesar de algumas pessoas ignorarem, né? Mas vamos desconsiderar, né? O Evangelho não trata só desse conhecimento, né? Trata de muito mais coisas profundas além disso, né? O Eterno outorgou o nome de terra, Eretz, a parte de terra, Eretz em hebraico é Eretz, é daí que vem o nome Eretz Israel, terra de Israel. O Eterno outorgou o nome de terra, a parte seca. E a parte das águas que se haviam juntado, ou seja, sob a terra, a parte de baixo, ele chamou de mares. E observou o Eterno que isso era bom. Por quê? Porque houve de novo uma separação de coisas diferentes da terra e o mar. Uma coisa que eu acabei passando despercebido é que o segundo dia, você percebe que dos 7 dias, todos os dias eles são bons. O terceiro dia, por exemplo, é bom 2 vezes. Mas no segundo dia, o Eterno não falou que era bom. Ele não falou em nenhum momento que era bom. Cadê? Separou as águas aqui, ó. Fez o Eterno, portanto, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, as águas ficaram por cima e assim aconteceu. Aí depois chamou o firmamento do céu e raiou o dia, e esse foi o segundo dia, que a gente conhece como segunda-feira. Então, segunda-feira, até os judeus, eles não gostam de negociar nesse dia, porque o Eterno não considerou esse dia bom. O segundo dia não tem nenhum elogio. É o único dia que não tem nenhum elogio. E o terceiro dia tem 2 elogios. Vamos ver isso aí. Mas é por isso que muitos judeus não fazem negócio na segunda-feira e deixam para fazer na terça-feira, porque a terça-feira é muito interessante, né? E o sábado não precisa nem dizer que ele é abençoadíssimo. Ele é o dia mais abençoado da criação. Eu acredito até que ele não achou que não foi bom. É porque para ele não estava completo. Entendeu? Eu dessa forma, sabe, com certeza ele estabeleceu, ele já sabia que iam ser 6 dias criativos, o 7º ia descansar, e ele, né, a gente com a nossa mente já pensa assim, imagina ele, né? Então eu acredito que foi um dia completo. Esse dia passou a ter uma serventia por causa do terceiro, né? Então eu acho isso.
Perfeito. Deu pra entender boa parte do que tu falou, Cris. Seu áudio tá só um pouco travando, mas deu pra entender. Muito, muito bom. Mas realmente os rabinos, né, eles entendem, né, o motivo do porquê disso, né, também pelo fato de não estar completo, como você bem disse. Não foi um dia que está completo. Então, talvez isso não seja bom. Por isso que ele não falou que era bom. Mas uma das interpretações rabínicas é que o fato de ele ter separado as águas das águas, isso não foi considerado bom. Por quê? Porque estaria colocando coisas diferentes, ou coisas iguais, e separando elas. E o que é igual não se pode separar. Então isso não é bom. Então existem esses dois entendimentos, pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Tanto o fato de não ser um dia que está completo, não criou nada, e também pelo fato de estar separando coisas iguais. Isso acontece que isso não é bom. E toda vez que separou coisas diferentes, viu que era bom. E vamos dar continuidade aqui. E determinou, que esse aqui já é o terceiro dia, tá? E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem somente árvores cujos frutos produzem sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e a árvore que produzem frutos cujas sementes estavam nelas, de acordo com suas espécies. E observou o Eterno que isso era bom. Então, esse aqui já é o terceiro dia, né? Então, que eu saiba que já tem 3 vezes que o Eterno fala que isso é bom, né? Não é a terça-feira, né? Engraçado que na segunda-feira todo mundo fala que é um dia ruim, né? Todo mundo amaldiçoa a segunda-feira. E isso tem até um significado canônico dentro disso, né? É o dia que realmente o Eterno disse que não era bom. É muito interessante isso aqui. Aqui, ó. E o Eterno disse que era bom no terceiro dia, e aqui já está dizendo que é bom de novo, ó. E observou o Eterno que isso era bom. Ele tá elogiando uma vez aqui e elogiando outra vez aqui. Então os rabinos entendem que isso aqui Deixa eu marcar aqui, ó. Viu que era bom. Vou marcar aqui de verde. Marcar aqui de verde. Cadê? Aqui. Viu que era bom também. E observou que era bom. Então aqui tem 2 elogios. Aqui tem 2 elogios ao dia, à terça-feira, que a gente chama de terça-feira. Aqui, ó. Era bom e era bom. Tem bom 2 vezes. Por isso que os judeus fazem negócio na terça-feira. E não na segunda, ou na quarta, ou na quinta. E não no sábado, né? O sábado é o dia mais abençoado, mas também que não pode fazer negócio, né? Seria transgressão. Então, eles fazem negócio na terça-feira justamente por causa desse único motivo aqui. E passaram-se a tarde e a manhã, ou seja, a Erev e a Boker. Por quê? Porque a Erev começa com a parte escura e depois vai para a manhã, que é a parte clara. Esse foi o terceiro dia. Passou a Boker... Opa, deixa eu voltar lá. Passou a Erev e a Boker, e esse foi o terceiro dia. Declarou o Eterno: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite. Opa, está separando o dia da noite. Então é algo bom. E sirvam eles de sinais para definir as estações do dia e dos anos. Isso aqui é totalmente contra a idolatria, minha gente, porque ele está dizendo que as culturas pagãs, eles adoram o sol, adoram a lua, adoram as estrelas, eles consultam os astros. E aqui o Eterno está dizendo: fui eu que criei esses luminares aqui. Não foi ninguém. Eu criei esses luminares. Haja luminares no firmamento do céu, do Shamaim. Afim, o que é afim? É a motivo. Qual que é o motivo que ele criou isso aí? Foi para separar o dia da noite e sirvam de sinais para definir as estações. Ou seja, tem 2 motivos. Os luminares têm 2 motivos que eles existem. O primeiro é de separar o dia da noite, e o segundo para definir as estações. Não é para ficar idolatrando, consultar eles como se fosse não sei, pessoal, culturas pagãs, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, só serve para isso, não serve para idolatrar. Pode dizer. Alguém ia dizer alguma coisa? Não, tudo bem. Então, não serve para idolatrar. O próprio Abraão, né? Abraham,
ele acabou idolatrando o Sol e a Lua e o Sol uma vez, né? Mas depois viu que eles não eram deuses porque o Sol se põe e a Lua também e perde toda a glória. E depois ele entendeu que o Sol eterno é o Deus vivo. Então vamos dar continuidade aqui. Então tudo isso tem um motivo para ser criado e não é para idolatria. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. Tem alguns versículos que subentendem as estrelas, deixa eu pegar aqui um desenho, de que as estrelas elas estão acima da raquia. Tem alguns desenhos, que é meu desenho porco, porque eu não sei desenhar, e que as estrelas elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. Acima da Ráquia. Eu não peguei os versículos aqui, mas que diz isso aí, que as estrelas elas estão acima da Ráquia e a Lua, deixa eu desenhar a Lua, ela está na própria Ráquia, aqui. Pelo menos é isso que diz, não conheço outro contexto que diz o contrário. Deixa eu desenhar aqui meu... O que? Ráquia é domo? Ráquia é domo? Ráquia... Só para as pessoas verem. Se você está falando só o termo hebraico, vocês não vão entender. A Ráquia é o domo, essa parte branca aqui, esse firmamento. Aqui é a nossa terrinha. A nossa terrinha é essa daqui, ó. Nossa terrinha, deixa eu desenhar aqui também a parte seca. Então é o meu caranguejo aqui, que a Cristiane falou que isso aqui é um caranguejo. Não, isso aqui é o meu sol. As estrelas estão acima do firmamento, como alguns versículos dizem, mas eu não anotei aqui para poder passar. Mas que elas estão acima do firmamento. E é isso que as escrituras dizem. Então vou dar continuidade aqui. E o Eterno fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da Laila, da noite. Eu acho que não era para ter apagado o desenho não, mas porque já estava ali os 2 luzeiros, né? Mas fica assim mesmo, vamos adiantar. E formou também as estrelas que estão acima do firmamento. O Eterno colocou todas essas luzes no Shammai, no céu, a fim de iluminarem toda a terra. Aqui, ó, Hashamai, tá vendo? Hashamai, é céus mesmo. Para dirigirem o andamento do dia, do Bayon e da noite. Ve Balaila. E fazerem separação entre luz e escuridão. Então é para isso que o Sol e a Lua servem, para fazer essa separação entre luz e escuridão. Eles não servem para serem idolatrados. E observou o Eterno que isso era tov, que isso era bom. Aqui, ó, que tov, que era bom, que, portanto, era bom. Porquanto ele era bom, viu que observou que era bom. Passando-se a tarde, a Erev e a Boquer, esse foi o 4º dia. Passando-se a tarde e amanhã, esse foi o 4º dia. Então, o 4º dia, ele é bom. Ele não é o 3º dia. O 3º dia, ele é bom 2 vezes. Segundo as escrituras. Por que estava escrito isso, eu não sei. Só dá para a gente conjecturar que era isso, né? Então, o 4º dia era Tov. Disse também o Eterno, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento, a ráquia do céu. E assim aconteceu. A ráquia do céu. Aqui, ó. Ráquia Hashamayim. Vê? Ráquia Hashamayim. O firmamento do céu. Você vê que realmente ele está utilizando o contexto que ele estava explicando nos versículos anteriores. Ráquia Shamayim. Então ele explicou que cada coisa é. A ráquia, ele é o limite, a expansão, aquele limite que separou entre as águas de cima e as águas de baixo, e o Shammai é os céus, aquilo que a gente observa, a água primordial e a Ráquia. E tem uma parte interessante aqui, que vai acontecer no versículo seguinte. Dessa forma, o Eterno criou os grandes animais, vou falar depois porque eu marquei isso aqui de vermelho, aquáticos. Isso aqui não está no hebraico. E os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com muitas espécies, e todas as aves também, de acordo com suas espécies. E observou o Eterno que isso era Tov. Aqui, ó. Que
que tov, que isso era bom. Agora a parte interessante aqui é que, não sei por qual motivo, mas ocultaram o, o Taninim. Deixa eu pegar aqui a palavra. Hataninim, et Hataninim, Ha-Gidolim. Isso aqui é os crocodilos. O Eterno, isso aqui é o primeiro animal citado nas Escrituras. O primeiro animal citado nas Escrituras é o crocodilo. Só que eles traduziram aqui como os grandes animais aquáticos. Só que isso aqui é interessante. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C, por exemplo. Vou explicar o que é um taninim. Taninim é isso aqui, ó. Já está aqui, ó. Taninim, aqui, ó. Crocodilo. Taninim. Isso é um taninim. Agora, por que alguém traduziu isso como os grandes animais aquáticos? Eu não sei. Se alguém puder me explicar. Hagedolim. Os grandes crocodilos. Por quê? Porque no Egito Antigo, nas culturas pagãs, eles entendiam que o crocodilo ele era um inimigo de Deus. Ele era um animal tão majestoso, tão forte, tão amedrontador, que ele era o inimigo de Deus. E o Eterno já deixa claro aqui no versículo 21 para essa cultura egípcia cair por terra. Eu criei os crocodilos. Ele não está falando dos crocodilos, os grandes crocodilos. É esses que vocês acham grandes. Fui eu que criei. Ele já está logo acabando com essa idolatria de que os crocodilos, né, das culturas pagãs que endeusavam um crocodilo. Não, ele está dizendo, eu criei os crocodilos. Então, é uma coisa muito interessante aí. Eterha taninim. Sim, pode dizer. Eles tinham mania de sentenciar pessoas à morte jogando aos crocodilos, né, no rio. Jogavam as pessoas, atiçavam pessoas condenadas para que os crocodilos devorassem. Exatamente. As culturas pagãs, elas sempre tinham esse entendimento de que existia um Deus bom e um Deus mau, e esses dois deuses combatem entre si. Isso aí não existe, né? Eles ficavam endeusando os animais. A própria cultura egípcia, ela endeusava muitos animais. Você vê pelas próprias imagens, você vê que eles colocam sempre um animal na cabeça e o ser humano embaixo, considerando que os animais eles estão acima e os seres humanos estão abaixo. Né? Então, os egípcios eles tinham essa ideia errônea. Agora, tinha uma coisa que os egípcios não faziam. Eles não comiam carne de porco, porque até os egípcios pagãos entendiam o quão imundo a pessoa fica quando ela come carne de porco, carne imunda. Então, eles têm uma cultura de que se alguém comesse carne de porco, ninguém podia nem casar com essa pessoa, contrair matrimônio, porque ela iria se contaminar junto com ela. Então, os porcos não eram feitos para comer no Egito. Eles não comiam porcos. Isso é uma cultura bem interessante, né? Isso aí, até eles, né? Até os pagãos não comiam porcos. Eles nem sacrificavam os porcos para os seus ídolos. Os ídolos não sacrificavam animal kosher para os ídolos pagãos, porque até eles consideravam os porcos imundos para os ídolos. Dessa forma, o Eterno criou... Interessante. Irmão Ítalo, muito interessante. Mas, voltando no ponto anterior, é interessante a gente pensar na parte da adoração, porque a gente vê que os povos pagãos, eles sempre pensaram em adorar seres inferiores, né? Porque você vê que Deus ele foi criando em níveis de criação. O primeiro dia, ele criou a luz, depois ele criou os céus e a terra, depois dividiu, fez a separação, no segundo dia o firmamento, né? No terceiro dia, os céus e a terra, se não me engano, agora de cabeça. Aí no terceiro dia é as plantas, né? No quarto dia é os astros celestes. E no quinto dia, que a gente está agora, seria as aves e os animais aquáticos. E depois vai ser os animais, né? Terrestres e o homem. Então a gente vê que o ser humano é a última coisa criada. Ele foi criado no sexto dia e no final do sexto dia. Então o ser humano ele só poderia adorar o ser superior a ele, que só tem um, que é o eterno, né? Ele não poderia adorar um ser inferior. Isso que é interessante. Eles querem adorar coisas inferiores, como os astros, que foram feitos para nos servir, como os animais, que são seres criados também para ser subjugado por nós. É tudo para ir contra a ordem do eterno. A gente só pode adorar ele, só ele que é
um ser que é feito superior, é o único que é Deus, né? Perfeito, perfeito. Eles adoram, né, fazer o contrário, né? Adoram a criação. Perfeito, irmão Luiz. Romanos 1:25, né? Portanto, trocaram as verdades de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Exatamente, Romanos 1:25. Amém. Você citou bem aí. Você lembrou de cabeça já, capaz, tá calejado. Muito bem, irmão Jorge. Vamos passar aqui. Então, o Eterno os abençoou, declarando: sede fecundo e multiplicai-vos. Essa ordem os animais eles seguem até hoje, né? Eles obedecem ao comando do Eterno. Enchei as águas dos mares e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde, a Erev e a Boker. Esse foi o 5º dia. Aí agora vamos para o 6º dia. E disse o Eterno, que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. O Eterno fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou o Eterno que era Tov, Vairi Elohim, que Tov, que era bom. Então o Eterno declarou, opa, vai começar a cereja do bolo aqui. Façamos o Adam, o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Primeira coisa interessante aqui, façamos o ser humano, o Adam, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Em hebraico, essa palavra aqui, a nossa imagem e a semelhança, aqui no caso, são duas palavras idênticas. Eles são sinônimos, então é só uma forma de acrescentar e deixar claro que é a imagem. Agora a questão de a nossa imagem, né? A palavra aqui está no plural, no hebraico, assim como no português que a gente tem, né? No português antigo, vossa excelência, vós me ser. Então isso também tem no hebraico, a questão de plural majestático. Quando você diz vossa majestade, não é porque tem 2 reis ou 3 reis. Não, vossa majestade no plural é porque esse rei é majestoso. Então ele é colocado no plural. Isso aí é uma expressão idiomática, né? Que é conhecido como plural majestático. Como o hipopótamos. Hipopótamos também é um plural majestático, porque ele é um animal muito majestoso. Então ele é hipopótamos no hebraico, ele é chamado no plural, só que não significa que toda vez que você for olhar para um hipopótamo tem mais de um. Não, é porque o hipopótamo é majestoso. Tem também na literatura rabínica de que essa passagem aqui está se referindo à nossa imagem referente aos anjos que ele já tinha criado. Então isso aí é um comentário rabínico, de que não seja que considerando o plural majestático, mas que seja referente aos anjos. E também não tem nada de errado aqui. De acordo com a nossa semelhança. Então, olha aqui, né? Ele está criando o homem, o Adam. Aqui, ó, a palavra Adam, ele significa homem. Aleph, Dalet, Mem, Sufit. Adam, que significa homem ou humanidade. É interessante que a palavra Adam, ela vem também de Adamar. Adamar, que significa barro. E também se você tirar esse Aleph e deixar só o Dam, fica a palavra sangue. Então, Adam, ele é uma junção de Adamar, que é barro, com Dam, que significa sangue. Então, é barro mais sangue igual a Adam, que significa homem. O hebraico é uma língua muito interessante, porque ela é cheia de referências. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Ou seja, o homem ele é para dominar sobre
todos os animais, até os menores que você encontrar, nós fomos feitos para dominar sobre eles. Agora, o que aqui não está dizendo? Aqui não está dando permissão para que um homem domine sobre outro homem. Um Adam não pode dominar sobre outro Adam. Então, isso não era permitido. O primeiro ser humano a fazer isso foi Nimrod. Então, a cultura que nós temos de política, esqueça política. Isso é transgressão. Um homem não deve dominar sobre o outro. A vontade do Eterno era o que está no livro de Juízes. Depois que os israelitas pediram um rei, vocês sabem qual foi a resposta do Eterno. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Porque eu acho que tem muita coisa para comentar aqui nesse versículo. Cristiane, eu acho que acabou caindo. Mas é todo mundo ouvindo aí? Amém, tô ouvindo sim. Eu também estou ouvindo. Perfeito. A Cristiane caiu, mas ela já volta. Cristiane falou aqui, né? É um caranguejo sim. Interessante, né? Que foi ela que fica falando que o meu sol parece um caranguejo. O Eterno, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e à semelhança os criou. Macho e fêmea os criou. O Eterno os abençoou e lhe ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou o Eterno: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão fruto com sementes, esse será o vosso alimento. Quer falar sobre isso aqui, irmão Jorge? Oi, irmão Ítalo, eu queria fazer uma observação antes na criação do homem aí, que é uma coisa que realmente isso prende também muitas pessoas na dúvida, né? A maioria das religiões tendem a dizer que o homem é composto de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Isso é uma confusão muito grande. E a narrativa bíblica deixa claro que Deus pegou o homem, né? Pegou uma parte do pó da terra, né? E moldou ali como um boneco, né? De barro. E soprou sobre as suas narinas, né? Soprou sobre ele, o seu espírito. E ele se tornou uma alma viva. E isso é uma coisa que passa cegamente por muitas pessoas e acha que colocou uma alma dentro do homem, né? Na verdade, o próprio homem é a alma viva. Então, isso é uma coisa que realmente, se a gente olhar em Gênesis com muito cuidado, a gente vai perceber que o homem não é uma formação de 3 partes, né? Se tivéssemos que defender, teríamos que dizer que é de 2 partes, né? De 2 partes, que é o pó da terra e o sopro de vida. E ele se torna uma pessoa viva, uma alma viva. Exatamente, perfeito. Amém. A gente não é aquilo que o Eterno nos entregou. Não, nós somos barro, mas o sopro de vida, a nefesh, em hebraico, a nefesh. Nós somos essa junção. Então tem gente que diz que a gente é espírito. Não, isso é cultura que veio lá de Aristóteles. Não. Platão, né? Então, Platão que deu essa ideia aí, né? Da alma eterna, né? A alma imortal. Satanás que falou isso, né? Satanás foi quem espírito. falou dessa mortalidade. Foi ele que definiu o espírito. Então tem que tomar cuidado, que não é espírito. É nefesh. É a alma mais o barro. Então é isso que nós somos, né? A gente é pó da terra. A gente veio do pó e do pó nós viemos. Então não é para se ensoberbecer e dizer, eu sou imortal, eu sou um espírito. Esqueça isso. Esqueça a soberba da carne, esqueça que os homens inventaram. Isso é uma mentira do próprio adversário, isso foi a primeira mentira dele, de que certamente não morrereis. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Não é espírito. Espírito é... E tá claro isso, né? O fôlego vai embora, acabou o homem vivo, né? Acabou o homem, volta pro pó, veio do pó e volta pro pó. Não tem soberba. O ser humano não tem a vida eterna. Irmãos, só vou dar uma midrash, né? Fazer um paralelo que eu acho muito legal com a nova aliança, né? Vocês viram que Deus, ele assoprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente, né? Porque o sopro é o mover do eterno que entrou pelos pulmões e dos pulmões foi no sangue, né? É isso que é
o Espírito de Deus, ele habita no sangue, porque no sangue está a vida. Por isso a gente não pode comer sangue. Mas a midrash que eu queria fazer é com Jesus Cristo. Jesus, a gente sabe, quando ele ressuscitou, o que ele fez nos apóstolos? Ele assoprou neles. Aquele momento que ele assoprou neles é claramente um paralelo com esse momento, né, que Deus ele fez com o homem, fez ele tornar alma vivente. Jesus Cristo, a imagem de Deus, né, ele assoprou na narina dos 12 apóstolos para eles começarem essa missão, né, de fazer todo mundo ter uma nova vida, né, se tornarem homens espirituais. Então, é um paralelo que eu acredito que tenha sido dessa forma. Perfeito, é um comentário que agrega muito. Que de fato, quando a pessoa sopra, né, é a mesma palavra, rua, é um sopro, é um mover, né, algo que está passando, um mover bom, não gosto dessa palavra, mas espírito bom, algo que vai lhe mover para algo bom. Então isso aí é muito interessante. Dando Mover prosseguimento, eterno, né? Os caminhos eternos. vê se alguém consegue falar com a irmã Cris para ela voltar aí para eu começar o segundo capítulo. E acrescentou o Eterno: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos, com sementes será o vosso alimento. Então, essa questão da gente dominar sobre os peixes, sobre todos os animais, isso é algo que até os egípcios se revoltaram contra isso e colocavam os animais para dominar sobre os homens. Então, eles faziam o contrário, né? O Eterno mandou que a gente dominasse sobre os animais, os egípcios fizeram os animais dominarem sobre os homens. E o Eterno mandou que a gente dominasse somente sobre os animais, e Nimrod fez ainda pior, ele fez que a gente dominasse, o homem dominasse sobre o próprio homem. Então você vê que a tentativa do homem é sempre corromper aquilo que no princípio era da vontade do Eterno. E agora uma coisa que muita gente usa, né, como munição para defender o vegetarianismo é que de fato eles têm um argumento bom aqui, né, que a princípio o Eterno nos criou apenas para comer vegetais. Então o fato da gente ser carnívoro hoje é uma consequência da nossa queda. Então o ser humano ele caiu e agora a gente come animais. Então tem gente que é vegetariana e utiliza isso como argumento e não está errado, né? De fato, no princípio, a vontade do Eterno é que a gente comesse apenas vegetais. Essa é a vontade do Eterno. Agora, se isso é aplicável aos dias de hoje, aí já fica ao discurso das pessoas, né? Eu sou carnívoro, eu como carne mesmo e se alguém quiser ser vegetariano, não vejo problema nisso, né? Não vou... E ainda tem um detalhe, né? Ainda tem um detalhe interessante que você olhou no versículo 30, né? Diz que para todos os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. Interessante que hoje a gente vê esses pets aí, né? Pet shop, né? E o povo criou uma mania de, em nome da indústria, né? Dar para os cachorros e para os animais só ração. E Deus deixou as verduras, capim, né? E outros alimentos também para os animais também. Que os animais comem numa boa. Não, isso faz mal para o animal. É uma desculpa mais mentirosa, né? Que criaram para poder realmente fomentar a indústria, né? Dos pet shops, essas coisas aí. Exatamente. Então, E isso faz um mal. Esses alimentos industrializados faz um mal pro bichinho, viu? E só para comentar mais uma coisa sobre isso, só para fechar logo, a gente sabe que todos os animais que são kasher, eles têm uma alimentação vegetariana, uma alimentação que era como eles eram no princípio, né, no Bereshit, antes do dilúvio, antes do pecado, aliás, original. perfeito comentário, irmão Luigi. Quando os animais que a gente come hoje, que é kasher, são exatamente os animais que mantiveram a ordem pré-diluviana, que é essa daqui, ó. Que todos os animais eles se alimentam de vegetais. A gente sabe que essa ordem já foi quebrada. Essa ordem é a natureza caída, agora os animais comem um ao outro. Até você olhar para o National Geographic, você vai ver um leão caçando outro bicho. Só que antes o leão comia palha. Então, isso era da natureza, isso que a gente vê é a natureza caída, mas os animais antigamente comiam os vegetais. É tanto que os animais que o Eterno permite, são exatamente aqueles que cumprem essa ordem anterior, que é a ordem do princípio.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu sabia que eu tinha algo muito interessante a acrescentar desse capítulo, mas eu esqueci. Sei que tinha algo que eu ia falar sobre, mas eu acabei esquecendo. Tem a questão que foram 10 palavras que Deus ele disse, como os 10 mandamentos, né? São 10 pronunciamentos que Deus disse, se você somar do primeiro até o último, né? Que É Deus verdade. disse. É verdade. Gênesis 1 são 10 pronunciamentos. É verdade. Vamos até... Repete, vamos contar, só para o pessoal ele perceber esse detalhe muito interessante. E isso entra em harmonia com João também, né? Entra em contato em harmonia com João, né? O Evangelho de João 1, porque diz que a boca, né? O verbo, né? O verbo que é a palavra ali, falar, né? É a fala de Deus, né? Tudo foi criado, né? Pela sua palavra. Quer dizer, a palavra falada dele, haja, né? Se haja é a palavra dele, né? Ele pronunciando e as coisas acontecendo. Ó, e aqui, ó, vamos ler, posso ler um pouco João 1, só para vocês verem, ó, como é que faz um paralelo com Gênesis? E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, no sentido de que Deus é um, né? O que ele fala é ele, porque ele é indivisível. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que fez se fez. Nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, você está vendo do haja luz, né? E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, aí começa já misturando, mas esse comecinho eu acho maravilhoso, porque a gente sabe que a luz e as trevas foram criadas no começo juntas, né? E a gente é criado trigo e joio junto, mas a gente sabe que vai ter aquele comandamento de Deus que ele vai dividir a luz e as trevas. Leia o verso 10. 10? É. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ó, tá falando de Deus. O mundo não conheceu Deus. Veio para o que era seu, Israel, né? E não o receberam. Israel, que mata, apedreja os profetas, não recebeu nem o Messias, né? Porque Deus habitou em todos, habitou principalmente no Messias. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente sabe que Jesus Cristo, que é precursor de todos nós, né? Ele não nasceu da vontade da carne, ele nasceu diretamente de Deus. A gente sabe que foi Deus que fez. Alguns dizem que foi inseminação artificial do sêmen de José e Maria, outros falam que é uma questão de Deus com Maria. Tem muito misticismo nisso, mas a questão é que não foi da vontade dos homens, foi Deus que fez gerar em Maria Jesus. Perfeito, sem nenhum pecado, sem pecado original, sem nada. Eu sou mais da teoria de que foi uma inseminação artificial. Também. Que eu acho que faz mais... Porque a linhagem genealógica é dita, né? Eles gastam um capítulo inteiro para falar de linhagem genealógica de José até o final, e faria isso sem nenhum propósito, né? E chamariam ele de pai de Jesus, e falam Jesus, filho de José... Só por consideração, eu acho meio estranho. Porque a passagem deixa ambígua, ela não diz de quem é o gene, ela não diz de quem que é o gene, então fica o leitor entender de quem que é o gene. Então, ou é do Eterno, ou é do Yosef. Como diz que ele seria das entranhas de Davi, Ben Yosef, filho de José, então dá-se a entender que realmente foi uma inseminação artificial, para que ele nascesse sem ser por vontade de homem, né? Mas pela vontade do próprio Eterno, assim como foi em todas as matriarcas, Lea, Rachel, Lia, Raquel, outras. Bom, enfim, eu tô ruim aqui. Mas é interessante. Vai fechar esse bloco para abrir um novo? Ou vai deixar tudo como inteiro? Eu vou deixar tudo como inteiro, mas eu vou fazer o corte.
Então o Eterno contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Vocês conseguem falar aí com Cristiane, porque ela não voltou ainda, seria interessante para a gente dar continuidade ao terceiro bloco, ao segundo, quer dizer, que é o segundo capítulo.